Salmo 122 é o nosso salmo dessa noite. Tem uma musiquinha da APEC. Sabe o que é a APEC? A Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Cantava assim: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Isso revela a sua idade e a minha, né? O texto começa assim: alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, lá estão os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Não sei quantos de vocês estiveram aqui no domingo passado pela manhã. Nós não tivemos nosso culto público à noite, concentramos as nossas forças nos 2 cultos da manhã, mas nós começamos uma série que contém 5 salmos, do Salmo 120 ao 134, nesse bloco de 15 salmos. Nós vamos expor 5 salmos para vocês, e esse bloco a gente chama de salmo de romagem, ou salmo de romaria. São cânticos que eram entoados pelos israelitas enquanto eles subiam para as suas tradicionais festas em Jerusalém, aquelas festas anuais, a festa de Páscoa, a festa de Pentecostes e dos tabernáculos. Quando nós olhamos para o conteúdo desse bloco de salmos, facilmente nós percebemos que esses salmos, eles trazem a expressão das circunstâncias, dos conflitos, dos anseios, do coração do peregrino, não só desse peregrino aqui que está indo para Jerusalém, fisicamente falando, mas também no dia a dia da caminhada da própria vida deles. Quando você lê os salmos de romagem, por isso que eles nos visitam na noite escura da alma, porque justamente eles trabalham essa ideia de alguém que está numa peregrinação, no mundo caído, no mundo sofrido, e que externaliza os seus sentimentos, e ele é visitado pelo Deus que promete conduzir o seu povo nessa peregrinação. Vocês vão lembrar de alguns salmos desses. Salmo 121, nós falamos hoje pela manhã, o pastor Eduardo expôs. Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Qual é a resposta? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem nunca leu esse salmo e foi visitado pelas verdades bíblicas que tem nele no tempo da aflição? Não é verdade? São muitos, dentro desse bloco de 120 aí até o 134. Esses salmos, eles trabalham algumas circunstâncias, por exemplo, como a que eu expus no domingo passado pela manhã, no Salmo 120, a gente tem ali um salmista que está querendo ficar em paz até o final da peregrinação, porque tem gente mentindo sobre ele. Tem gente caluniando, difamando, falando mal, mentiras, e isso deixa a alma dele agitada. Aí é nesse contexto da peregrinação que ele escreve o Salmo. No Salmo 121, como nós ouvimos hoje pela manhã, a ideia de aflição, mas o socorro de Deus presente, de alegria em meio às tensões da peregrinação, que é o nosso texto de hoje, tá? Nós vamos falar sobre alegria, de misericórdia, que trata o Salmo 123, o Salmo 124 trata o tema da gratidão, de situações familiares. Se Deus não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Lembra o Salmo 127? Trabalha sobre essa tensão também da situação familiar no meio dessa peregrinação. De humildade, de orgulho no Salmo 131 e outras situações que a gente vai ver nesse bloco aí de
de 15 salmos. Só por uma questão de curiosidade aqui. Davi escreveu 4 desses salmos. O 122, que é o que a gente vai ler hoje, o 124, o 131 e o 134. E o filho dele, Salomão, escreveu o 127, e os outros salmos nós não temos conhecimento de quem é a autoria. Tá bom? O interessante é perceber que quando nós lemos esses salmos, não mais agora como os personagens do Antigo Testamento, mas como peregrinos que somos do Novo Testamento, nós começamos a perceber que as circunstâncias do coração daqueles peregrinos eram apenas uma pequena sombra das circunstâncias que hoje nós vivemos na nossa peregrinação. É por isso que a gente se identifica com os anseios, com os conflitos, com as lutas, com as circunstâncias do autor nesse salmo. Enquanto eles tinham os olhos voltados para Jerusalém, nós temos os olhos voltados para Nova Jerusalém. A circunstância que o Salmo traz hoje para a gente, que como eu disse a vocês, é a tensão entre esse desafio de se manter alegre na nossa peregrinação. Eu acho que ninguém aqui é de ferro, né? Nem o homem de ferro é de ferro de verdade, né? Então, é muito possível que você esteja hoje num dia que a alegria está faltando. É muito possível que nessa semana a alegria faltou. E esse salmo é um remédio para a alma, irmãos. Esse salmo traz alguns elementos aqui, algumas verdades, que nós sabemos, como eu disse isso no sermão passado, nenhuma verdade aqui é nova para você e para mim. Mas nós precisamos relembrar uns aos outros, como ouvimos hoje pela manhã o preletor dizer que no meio dessa peregrinação, é muito possível que tenham pessoas também dando conselhos uns para os outros. É o que nós estamos fazendo aqui. Vocês vão ouvir temas que talvez vocês dominam, mas talvez vocês esqueceram, talvez vocês não estão colocando em prática, como eu me vi fazendo isso na semana, e fui visitado por essas verdades. Tá bom? Nessa noite, o Salmo 122, ele vai apresentar para a gente aqui 5 pilares, 5 verdades, 5 temas, que preservam a alegria durante a peregrinação rumo a Jerusalém. Meu coração estava um pouco triste essa semana, eu confesso a vocês, mas pregando nas 2 últimas madrugadas, estudando esse texto, a minha alegria foi renovada. E eu sei que a sua alegria também pode ser renovada nessa noite. Primeiro pilar é o pilar da adoração. Se você observar aí, esse pilar foi o pilar que ajudou o povo de Deus a manter a alegria na peregrinação a Jerusalém. Vejam que o Salmo inicia como uma das declarações mais conhecidas, como nós cantamos aqui. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos jogar bola? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos comer uma pizza? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos fazer alguma coisa trivial? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Foi assim que você veio para cá hoje? Eu confesso para vocês que nem sempre eu venho com esse ânimo todo, não. Mas esse texto aqui ajuda a gente a ajustar o foco. Hoje pela manhã eu vim assim, animado, me preparei, tomei banho, botei a melhor roupa, vim pensando como seriam os atos do culto. Eu vim preparando desde quarta-feira o meu coração, sendo corrigido, ajustando o foco para chegar hoje aqui e lembrar que esse momento aqui não é um momento trivial, não é um momento comum. O salmista ele nos apresenta como elemento principal para a preservação da alegria durante a peregrinação, o ato de mover-se em adoração à presença do Senhor. Foi isso que você fez. Não sei se você veio com essa consciência para cá hoje à noite, mas você saiu da sua casa com o ato de mover-se em adoração à presença do Senhor. É isso que nós estamos fazendo neste exato momento. O verbo aqui, alegrei-me, no original, indica uma alegria intensa, uma alegria espontânea, uma alegria compartilhada, uma alegria produzida não pelas circunstâncias, mas despertada pelo convite para estar na presença de Deus. Não sei quantos de vocês se entristeceram demais no dia que o Brasil perdeu. Eu não me entristeci demais. Eu acho que se eu fosse uma criança, um adolescente, talvez eu choraria. Eu vi uma criança chorar depois do jogo, fiquei com dó dela. Mas parece que com o tempo a gente vai entendendo os nossos amores, as nossas prioridades, e a gente vai ganhando uma cadência diferente sobre isso. Se nós lembrarmos, irmãos, a viagem desses peregrinos era longa. A viagem desses peregrinos era cansativa. E, aliás, uma viagem muitas vezes perigosa.
No salmo de hoje de manhã que nós ouvimos o preletor, ele falou dos perigos dessa viagem. Ele disse que em algum momento, quando o peregrino olha para os desafios da estrada, esse peregrino, ele começa a sentir medo. É interessante, né? Porque eu tenho a impressão que esse peregrino, ele tem o costume de fazer várias vezes essa viagem, mas em algum momento, mesmo tendo toda a habilidade, a alma dele foi assaltada naquele dia. Se nós lembrarmos, esse era o contexto da viagem. Alguns viajavam durante dias para chegar até lá. Outros viajavam por semanas. Mas o peso da caminhada era superado pela expectativa de encontrar-se com Deus. Não sei se você já fez uma viagem muito longa. Nunca chega essa viagem, mas o que sustenta você do lado de lá é o que mantém a sua alegria no meio da viagem. Pode ser cansativa do jeito que for, mas você sabe que vale a pena chegar lá. É esse aqui o sentimento do salmista. Eu não sei se pelo fato deles terem apenas 3 momentos no ano, né, para essa reunião, e nós temos 52 momentos no ano, sabiam? Se contar os domingos, né, que a gente tem. Nessa igreja, como tem 3 momentos de culto público, é 52 vezes 3. Isso dá... Eu fiz letras, calculei. Eu não sei se é por isso que a gente talvez não valorize tanto essa adoração pública. Acho que eu estou sendo bonzinho com essa razão. Eu acho que eu estou usando um eufemismo aqui, né? Mas parece que eles tinham poucas oportunidades. E o fato de ter poucas oportunidades fazia com que eles esperassem, ansiassem, desejassem esse momento. Prestem atenção no que estou falando aqui, tá? Não estou falando de... Vocês devem ter ouvido essa semana aí esse termo, idolatria do culto. Não estou falando sobre isso, tá? Idolatria do culto é outro extremo que condiciona o nível de espiritualidade das pessoas, até mesmo a salvação, acreditem, pois existem igrejas que fazem isso, a sua assiduidade, a sua frequência no culto, inclusive a qualquer custo. Não é isso que eu estou falando para os irmãos. Tá certo? Inclusive, fica um aprendizado para a gente aqui. Às vezes, uma pessoa fica 2, 3 finais de semana sem vir. Procure primeiro saber a razão pela qual a pessoa não está vindo. Muitas vezes, nós terminamos de fazer com que a pessoa realmente não queira vir. Às vezes, é uma semana sofrida. Está difícil de vir. Aí, chega na porta ali, a pessoa fala assim, olá, está desviado. Não, se eu não estava, agora eu estou. Né? Às vezes, a gente precisa só olhar, abraçar, dizer assim, fez falta. Isso é verdadeiro. Sua presença aqui fez falta. Não estou falando desse nível extremo que indica a espiritualidade, tá? Mas ao fato de que ao culto público, para eles era um momento esperado, um momento preparado. Você se prepara para cultuar? Ou é tudo muito apressado? É tudo muito corrido? Aliás, eu acho que o crente se prepara para cultuar na semana e talvez com mais intensidade no dia anterior que ele vai prestar culto ao Senhor. Não sei se você parou para pensar, mas quando a gente sai de casa, a gente está vindo encontrar o Senhor dos Senhores. Isso é forte para você? A gente está vindo encontrar o Rei dos Reis. A gente está vindo em direção ao Senhor do Universo. Isso que nós cantamos aqui é para o Senhor do Universo. Você se prepara, você se confessa, você se curva diante do Senhor e vem para cá com essa expectativa. Para eles não era um encontro trivial, em si um encontro com o Deus do Universo. O Deus do Universo, irmãos, que em algum momento Ele decidiu na história concentrar o seu povo a partir de Jerusalém. E tornar daquele lugar ali o centro de adoração para o mundo. Vocês vão lembrar, mas antes de entrar na terra prometida, Deus disse para Moisés que quando o povo entrasse na terra, ele iria escolher um local somente onde ele seria adorado. Talvez você se pergunte, mas por que isso? A razão pela qual Deus fez isso era para distinguir o povo dele dos outros povos que costumavam adorar os seus deuses em todos os lugares. Tinha Deus para a montanha, tinha Deus para o Monte X, tinha Deus para um lugar, mas o Senhor diz, vocês vão concentrar o culto num lugar só, e isso é didático, isso é pedagógico, para que todos entendam que esse é o lugar, é desse centro de adoração para o mundo
que as coisas vão acontecer. Concentrando o culto a Ele num só lugar, Deus comunicava ao seu povo e a todos os povos da terra que Ele era Deus de toda a terra. Essa era a ideia. E não apenas de algum lugar específico, como os povos pagãos classificavam os seus deuses. É o lugar escolhido por Deus. E esse lugar escolhido por Deus foi, está no texto, Jerusalém. Está aí. É lógico que isso não se aplica a nós hoje, irmãos, em algum sentido, uma vez que nós não adoramos o Senhor mais em um único lugar. Mas o princípio do que acontece quando nós adoramos o Senhor, Ele está aqui mais vivo do que nunca. Observe no verso que a alegria não está primeiramente em Jerusalém como cidade, mas aquilo que Jerusalém representava para eles. E o que ela representava? A presença pactual de Deus manifestada no templo. Eu estou indo encontrar o meu Deus, o Deus da aliança. Irmãos, assim como para eles a ida ao templo não era um encontro trivial. Nós estamos reunidos aqui nessa noite, e esse encontro aqui, e o encontro da semana que vem, e o encontro do mês que vem, até que ele volte para ter esse encontro final, ele não pode ser um encontro comum. Talvez você esteja no piloto automático. Talvez você esteja acostumado, é só mais um domingo. Eu não sei se você fica assim, quando você fica um domingo sem cultuar, parece que está faltando algo na sua semana. Isso acontece comigo. Se não acontece com você, fique preocupado. Tá? Muito cuidado para não transformar o culto público. Começa assim, quinzenal. Depois ele começa a vir de 3 em 3 semanas. Depois ele começa a se restringir ao ambiente virtual. E por aí vai, e quando nós menos percebemos, nós perdemos a oportunidade desse encontro com Deus. Não sei o que passa pela sua cabeça sobre vir prestar culto, mas quando nós saímos de casa para esse fim, nós não estamos indo encontrar os irmãos, faz parte, estamos aqui, é bom ver os irmãos. O objetivo não é encontrar os amigos, o objetivo não é ouvir a banda da igreja que é boa, nem coisa semelhante. Nós estamos indo nos encontrar com o Rei dos Reis. Percebe como isso muda tudo? Está vendo como você já sabia, mas talvez você tenha esquecido? É por isso que esse deve ser um motivo suficiente, irmãos, para renovar, para restaurar, para fortalecer a nossa alegria de não só prestar culto ao Senhor, mas de ser visitado pela presença renovadora, pela presença restauradora, pela presença sustentadora dEle na nossa caminhada. É nesse sentimento aqui que faz o salmista exclamar nos versos 2 e 3, olha o que ele diz no verso 2: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, chegamos. Jerusalém, que está construída como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Vejam, no versículo 1 ele fala do convite, mas no versículo 2 ele contempla a chegada. Ele olha para a cidade e o coração dele se enche de deleite a ponto de dizer que ela é uma cidade bem compacta, que ela é uma cidade bem feita, que ela é uma cidade bem unida, uma cidade bem estabelecida. É como se o salmista aqui estivesse dizendo que naquele lugar, por causa da presença de Deus, acontecia o milagre da comunhão. Onde está o milagre da comunhão? Está aí, ó. Acontecia o milagre da unidade das 12 tribos que se juntavam em um só propósito de adoração ao Senhor. Verso 4. Para onde sobem as tribos? As tribos do Senhor, como convém a Israel, com um objetivo. Qual é o objetivo aí? Para renderem graças ao nome do Senhor. Não é isso que acontece entre nós, quando nós nos reunimos como um só povo aqui, e adoramos ao Senhor de forma coletiva? O que acontece enquanto nós adoramos ao Senhor? Tanta coisa acontece no nosso coração. Não sei se você já experimentou cantar e ser visitado pelo Senhor. Já? Chegou com a alma aflita, aí cantou, só em ti, só em ti. Às vezes chegou com a alma aflita, mas alguém aqui orou por você. Você ouviu uma palavra, uma oração, uma exortação, um encorajamento, e Deus te visitou por isso. É isso que acontece quando nós nos dispomos vir à casa do Senhor. O Senhor, Ele fala conosco. O Senhor se manifesta no nosso meio. Aqui nós somos corrigidos. Aqui nós somos encorajados. Aqui nós somos convidados ao perdão. Hoje pela manhã ceiamos
não podemos negar participar da ceia do Senhor. Não tem espaço no meio do povo de Deus para esse negócio de falta de perdão. Tem que perdoar. Aqui nós somos encorajados. Aqui nós somos relembrados da nossa missão. E, consequentemente, qual é o resultado disso tudo, irmãos? Saímos alegres daqui. Somos renovados durante o momento em que prestamos culto ao Senhor. E saímos daqui alegres, visitados pelo Senhor. Mas só um detalhe, irmãos. Essa alegria está reservada para aqueles que entendem a importância desse pilar da adoração na nossa adoração comunitária. Eu não sei você, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas certa feita eu disse para o meu filho em casa, para os meus filhos em casa, eu disse: papai não quer ir ao culto hoje. Aí um deles olhou assim para mim: mas o senhor é pastor. Eu falei: mas eu sou gente antes de ser pastor, meu coração não quer ir para o culto hoje. Quase que entraram em desespero. Às vezes o nosso coração fica assim. E parece que é justamente no dia da angústia que eu e você não queremos cultuar o Senhor. Não sei se acontece só comigo isso. Mas o nosso coração fica resistente. E é justamente quando nós deveríamos ir. Porque a gente vem aqui e recebe a visita de Deus por meio dos atos de culto que nós prestamos a Ele. Pensa nisso. Na próxima vez que você estiver sem vontade de vir, venha e seja visitado pelo Senhor aqui. Talvez seja por isso que o autor de Hebreus nos ordena que quanto mais se aproxima aquele dia, o dia da vinda do Senhor, mais as lutas vão se intensificar. E por isso o que a gente vai ter que fazer, irmãos? Ficar juntos e não se separar. É fato, irmãos, que estar com a igreja não salva ninguém. Não é isso que eu estou falando, não. Tá? Mas quem é salvo sabe da importância de estar com a igreja. Você sabe da importância de estar com a igreja. Algumas reflexões aqui então sobre esse primeiro pilar que vai nos ajudar a manter a alegria na nossa peregrinação. Lembrem, o salmista está indo numa peregrinação. O fato dele adorar o Senhor, o fato dele exaltar o nome do Senhor, isso dá sentido para a sua peregrinação. Isso traz alegria, isso preserva a sua alegria, também como devolve a sua alegria quando ela é perdida. Algumas reflexões para você pensar aí. Quem perde o prazer pela adoração, começa lentamente a perder também a alegria da peregrinação. Outra reflexão: a adoração pública não é um compromisso social, e sim um compromisso espiritual, pelo qual Deus preserva o nosso coração durante a nossa caminhada. Mais uma reflexão sobre esse tema. Toda semana Deus continua dizendo para a gente o quê? Vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Não sei se, talvez ali 30, 40, 50 anos atrás, a gente tinha muito costume de ver uma pessoa em sofrimento, né? E aí a gente diz assim para ela: vai para a igreja. Já falaram isso? Vai para a igreja. Parece que o crente desenvolveu isso em uma certa época. Vai para a igreja. Não é o templo, a ideia não é essa. A ideia é: vai se reunir. Vai ouvir a palavra, porque eu sei que isso vai devolver a alegria ao seu coração. A resposta do nosso coração a essa convocação revelará muito sobre a nossa saúde espiritual. Segundo pilar agora aqui, que a gente observa que ajudou o povo de Deus a se manter alegre nessa peregrinação a Jerusalém, que serve para a gente também, eu chamo aqui do pilar da gratidão. Observem que o versículo 4 também apresenta a razão pela qual Israel subia a Jerusalém. Está muito claro no texto. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Qual é o objetivo? Para renderem graças ao nome do Senhor. O verbo aqui, sobem, ele está no presente contínuo. Ele indica um costume permanente da vida do povo. E não um costume que é ocasional, opcional, quando simplesmente eu quero ir cultuar ou não. Eram ordenanças divinas, irmãos. Querem checar aí depois? Êxodo 23, de 14 a 17, Deuteronômio 16, 16. Exigências a partir das quais Deus reunia periodicamente o seu povo para lembrar-lhes quem Ele era e tudo o que Ele havia feito por eles. Vejam que o centro da peregrinação não era receber bênçãos. Não era sobre isso, mas era oferecer ações de graças. Eu estou indo cultuar o Senhor juntamente com os meus irmãos
para oferecer a Ele ações de graças. Isso muda tudo também, irmãos. Eu digo que muda tudo porque quando desenvolvemos um estilo de vida que a gratidão faz parte dele, inevitavelmente nós começamos a afastar de nós a tendência da murmuração. E a conta aqui é simples. Enquanto a gratidão renova a alegria, a murmuração fomenta a tristeza. E no final de tudo isso, dá fruto a angústia. A expressão render graças, aqui também traduzida do verbo hebraico yadá, que significa confessar, significa reconhecer e agradecer publicamente. Ou seja, a gratidão nascia da memória da graça de Deus. O povo lembrava da libertação do Egito, da preservação deles no deserto, da fidelidade, da aliança e das misericórdias continuamente renovadas por Deus. É o exercício que a gente faz quando está lá no PG. Por isso que faz bem participar do PG. O que a gente faz no PG naquele momento de oração? A gente pede ao Senhor, mas também agradece, não é? A gente começa a falar para o outro: olha, o Senhor fez isso, eu queria agradecer ao Senhor. E quando a gente começa a agradecer ao Senhor, isso vai tomando uma nova dinâmica no nosso coração. Perceba aqui o contraste. Quem esquece da graça, torna-se facilmente murmurador. Quem se lembra da graça, torna-se naturalmente agradecido. Foi por isso que eu falei para vocês essa semana. Quando eu me vi, eu já estava na angústia e na murmuração. Mas pregando isso para o meu coração, eu pude trazer à memória tudo que eu vivi com o Senhor até aqui. E o meu coração novamente recebeu a alegria. Não é exatamente esse princípio que no Novo Testamento Paulo diz para a gente: em tudo dai graças. É isso que ele está dizendo. Ah, irmãos, se pensarmos nas demandas da nossa vida no mundo caído, não é difícil nos vermos perdendo a alegria porque demos espaço à murmuração. E é por isso que o Senhor nos chama também, nessa noite, a revisitar o nosso coração, na nossa peregrinação, a fim de analisarmos se nós perdemos a alegria. E aí, perdeu a alegria porque foi abraçado de fato pela murmuração? Quando a gente é abraçado pela murmuração, a gente se torna pessoa queixosa. Não é chato ficar ouvindo uma pessoa queixosa? Não é chato ser uma pessoa queixosa? É triste, na verdade, quando nós nos percebemos como pessoas queixosas. De novo, eu voltei para esse ponto aqui. Uma pessoa frustrada. E, às vezes, uma pessoa mal-humorada. Percebe que uma coisa vai chamando a outra aqui. Porque deixamos de fomentar o nosso espírito com uma postura diária de gratidão, como o Senhor nos orienta a viver. Eu me lembro que na época do seminário, era segundo, terceiro ano, eu estava muito queixoso ali. Muito queixoso. Muito triste. Até querendo ir embora do seminário. E veio um pastor para pregar para nós, pastor Cícero. Foi nosso professor, né, pastor Ivan? E o pastor Cícero contou naquele dia que, no meio do ministério dele, num certo dia, numa caminhada, ele percebeu que estava muito queixoso. E o pastor Cícero era uma pessoa que gostava muito de criança. E ele percebeu que ele não estava nem mais falando com as crianças de tão mal-humorado que ele ficou naquela fase da vida. Mal eu sabia que o pastor Cícero estava falando sobre o André, seminarista, naquele exato momento. Vocês sabem que eu gosto de criança, né? Mas acreditem, houve uma fase da minha vida que eu não queria nem ver criança. Porque meu coração estava tomado de angústia, de murmuração. Deus querendo treinar o coração na época de seminário para os desafios futuros, e eu envolvido na angústia. Eu abraçado nesse sentimento de tristeza. Né? Logo depois eu voltei a abraçar as crianças. Né? Eu acho que eu não tive mais essa fase aí ruim de não querer me curvar e falar com elas. Mas até essas coisas afetam a nossa vida. Mais duas reflexões aqui sobre esse ponto da gratidão. A murmuração cresce quando perdemos a memória da graça. A gratidão protege a nossa alegria, porque nos faz olhar menos para aquilo que falta e mais para tudo aquilo que Deus já concedeu. Analisa aí. Perdi a alegria na caminhada porque eu virei um murmurador, uma pessoa angustiada, uma pessoa que não consegue ver a graça de Deus. É hora de pedir perdão, ajustar o foco e voltar a ter alegria no Senhor. O terceiro pilar que o salmista nos apresenta agora aqui no seu cântico, eu chamei de o pilar da justiça. E eu chamei isso porque o verso 5 apresenta essa ideia para a gente. Ele diz: ali estão os tribunais de justiça.
Ali em Jerusalém estão os tronos da casa de Davi. Vejam que ao celebrar a sua chegada a Jerusalém, o peregrino, ele aqui não se alegra apenas por alcançar o lugar da adoração, mas também por encontrar uma cidade onde a justiça de Deus é estabelecida. E vocês sabem, irmãos, que se tem algo que mina a alegria da gente na nossa caminhada, é esse tema. Injustiça entristece muito a gente. E isso vale para quando a gente é agente de injustiça, para quando a gente é alvo de injustiça. Aqui é mais fácil enxergar quando a gente é alvo, né? Mas às vezes a gente também é agente de injustiça. Vejam que a presença dos tribunais e dos tronos de Davi revela que a verdadeira alegria do povo não depende apenas da beleza da cidade ou da solenidade do culto que eles estão prestando ali, mas da certeza de que ali o direito é preservado, por causa da justiça de Deus. O mal, ele é confrontado, e a vontade de Deus, ela orienta a vida da comunidade. Irmãos, no mundo caído, a certeza de que poderemos, na nossa peregrinação, sempre recorrer ao tribunal de Deus, com uma palavra final para as injustiças dos tribunais dos homens, certamente vai ajudar a gente a se manter íntegro nas nossas reações, nos ajudando a não dar lugar à angústia, de modo a perder a nossa alegria. Afinal, onde a verdade é desprezada, o direito é corrompido, os fracos são oprimidos, a confiança dá lugar ao medo, a paz é substituída pela insegurança, e a esperança, ao final, ela se enfraquece. Um povo que convive com a injustiça experimenta desânimo, divisões, sofrimento, tudo porque a ausência da justiça compromete a harmonia que Deus deseja para a sua comunidade. Por isso, a existência de tribunais justos em Jerusalém era motivo de celebração. Era motivo de alegria. Eles testemunhavam que Deus governava o seu povo por meio da justiça. E Ele preservava assim a ordem. E promovia o bem comum naquela sociedade. Essa verdade também se aplica à nossa jornada cristã. Eu e você somos peregrinos em direção à Nova Jerusalém, vivendo na esperança do reino definitivo de Deus. Domingo pela manhã, quando eu expus o Salmo 120, eu vi ali o salmista angustiado. Me fez lembrar de João, no capítulo 5 de Apocalipse. Lembra como é que ele está lá? Desesperado. Diz que ele olha para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para todos os lados, e o coração dele fica desesperado. Mas ele é visitado por um ancião que diz para ele: não chora, vou enxugar tuas lágrimas, enxuga aí as lágrimas, porque eu vou dizer para você, há alguém que é digno de desatar os selos, esse que venceu. Quando nós olhamos, irmãos, para esse tempo de injustiça que nós vivemos, às vezes achamos que o mal venceu, não é? Mas não venceu, porque nós temos o tribunal de Deus. Pode parecer que os tribunais dos homens estão vencendo. Existe o tribunal de Deus. Isso traz alegria para o nosso coração novamente. A Nova Jerusalém será o lugar onde não haverá qualquer vestígio de injustiça, como eu anseio por esse dia. Porque a justiça de Deus será plena e será perfeita. E é para lá que nós precisamos olhar. Nós precisamos fazer esse exercício de não olhar tanto daqui para lá, mas olhar já de lá para cá. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. Mais algumas reflexões sobre esse pilar da justiça, para você pensar. Quem abandona a justiça para responder ao mal com o mal, perde, junto com a integridade, a alegria da peregrinação. Confiar que Deus é o justo juiz nos livra da amargura e da necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. Outra reflexão: a verdadeira alegria floresce quando escolhemos permanecer íntegros, mesmo em um mundo marcado pela injustiça. Uma luta para a gente isso, né? Parece que a nossa tendência é resolver com a nossa própria força. E por último, cada decisão tomada em retidão revela que a nossa esperança está no reino onde a justiça será finalmente perfeita. Vejam que o pilar da justiça agora, ele dá lugar a um novo pilar. É o pilar da oração. Está no texto também. Olha o que ele diz no verso 6. O que é que ele diz? Qual é o verbo aí? Orem. Orem.
Se nós voltarmos ao Salmo 120, vai lá, escuta o sermão da semana passada lá no site da igreja, nós vamos relembrar o quadro angustiante do salmista, que diz no texto que ele está vivendo há anos no meio de uma sociedade de línguas mentirosas. Mas o que é que ele faz? Ele ora. Ele não decide reagir com as próprias forças. A diferença do salmista ali é que ele não trata da injustiça com a injustiça. Ele não paga o mal com o mal. Ele se mantém dentro dos padrões de justiça de Deus. E como é que ele faz isso? Por meio do clamor ao Senhor. O peregrino adota um estilo de vida de clamor diário. Eu e você precisamos entender isso. Uma vez que nós estamos em peregrinação, o clamor ao Senhor não é algo ocasional. É diário. É todo dia que eu preciso clamar ao Senhor. Talvez esteja aí o motivo, porque a falta de paz nos últimos anos deixou de ser uma particularidade dos filhos da ira, dos filhos deste mundo, e tem invadido o contexto dos filhos de Deus nessa peregrinação. Já pararam para perceber isso? O que era padrão lá no mundo, falta de paz, confusão no mundo é padrão. Mas a gente começa a ver isso acontecer dentro da igreja. Pessoas se degladiando por denominações, a rede social virou um ringue. Que coisa feia. E eu imagino, irmãos, que tudo isso aconteceu por causa de um motivo. Porque nós paramos de orar. Nós paramos de orar. Nós falamos muito e oramos pouco. Está aqui, eu estou me expondo para vocês aqui agora. Confissões pastorais. Às vezes eu falo muito e oro pouco. Me sinto envergonhado por isso. Irmãos, a igreja brasileira certamente tem deteriorado o seu testemunho diante do mundo, porque ela deixou de orar. Nós somos parte de uma geração que, infelizmente, age de forma destemperada, impetuosa, raivosa, porque ela decidiu acompanhar a velocidade da vida agitada nesse tempo, em vez de uma vida de contemplação e uma vida de oração ao Senhor. A gente não foi feito para viver nessa velocidade. É que quando a gente se vê, a gente já está no meio dela. Mas nós não fomos feitos para isso. Nós somos parte de uma geração que resolve mal seus conflitos, porque acostumou-se a expô-lo nos diários das redes sociais. Não é lá. Em vez de apresentá-los constantemente a Deus, não na publicação das redes sociais, mas no quarto secreto de oração. É lá. Somos parte de uma geração que não tem vivido os privilégios do shalom de Deus, porque desobedecemos descaradamente o mandamento que Ele nos deu de orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. É interessante notar que o salmista não diz apenas para desfrutar da paz. No texto ele diz, eu vou buscar essa paz. Como? Em oração. Temos orado o suficiente para condicionar o nosso espírito a ter uma postura de paz quando formos alvos de injustiça na nossa peregrinação? E aí? Você tem orado o suficiente? Quando na nossa peregrinação deixamos de viver uma vida de oração diária por nós, pelos nossos próximos, nós passamos a nos envolver com mais facilidade, com mais reincidência em situações de confusão, perdendo assim a constância da alegria na nossa caminhada. Algumas reflexões sobre esse penúltimo pilar. Quem deixa de falar com Deus, acaba falando demais aos homens, e muitas vezes alimentando ainda mais os próprios conflitos. Como é que não perde a alegria na peregrinação? Por isso que o autor está dizendo, orem, orem, orem. Por quanto tempo? Até que o Senhor venha nos buscar. Orem, orem, voltem a orar. Talvez você tenha começado a orar e parou de orar no segundo e no terceiro dia. Não pare, volte e ore. A oração preserva a nossa alegria, porque alinha o nosso coração com a vontade de Deus antes de enfrentarmos as circunstâncias da caminhada. E por último, quanto mais oramos, menos reagimos impulsivamente. Quanto menos oramos, mais facilmente perdemos a paz e a alegria. No aconselhamento bíblico, a gente treina o coração como conselheiro e a gente ensina para os outros como conselheiro
que talvez antes de uma conversa para resolver alguma coisa, é bom a gente orar antes. Resolve muita coisa quando os dois já vêm orado. Né, Dani? Quando os dois já se disponibilizam a orar. Né? Falei o Dani porque ele participa do aconselhamento bíblico com a gente, é professor. Por último, irmãos, a paz, a oração e agora a paz. Olha o que diz aí o verso 7 ao verso 9. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Meus irmãos, esse aqui é um conceito bendito que nós temos aqui para preservar a nossa alegria viva na nossa peregrinação. A palavra paz aqui é shalom. E shalom significa muito mais do que ausência de guerras. Shalom se referia à integridade, à plenitude, à harmonia, ao bem-estar produzidos por Deus no meio da cidade. E nós sabemos que onde há paz, inevitavelmente a alegria se faz presente. Mas vejam aqui que ele ora pela paz por 3 motivos. Primeiro, pelo bem da cidade. Você ora pela sua cidade? Você ora pelos seus governantes? O que você ora? Você vai ver que ele ora com uma coisa diferente aqui. Segundo, ele ora pelo bem dos irmãos. Terceiro, ele ora por amor à glória de Deus. Percebam que a oração dele aqui não é egoísta. Ele deseja que toda a comunidade floresça. Numa atitude que demonstra maturidade espiritual. Ele não prende a sua atenção em querer julgar quem merece a paz ou não. Como nós muitas vezes fazemos. Ele simplesmente ora para que essas pessoas que ainda não têm paz sejam alcançadas pela paz que ele já desfruta. É isso que eu e você temos que fazer. Talvez um pouquinho diferente de nós. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de orar por alguém que não tem paz. Aliás, orar por alguém que tira a nossa paz. Você tem alguém que tira a sua paz? Ou... Não sei se você já teve a experiência de orar por essas pessoas. Ou quando você também está tirando a paz dos outros. Não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de serem portadores da paz por meio da oração. Sabe aquele conflito que parecia irremediável? E você foi lá e orou. E meses depois, semanas depois, anos depois, você viu uma mudança que parecia impossível. Na vida de uma criança. Na vida de um casal. Na vida de um irmão difícil. Tudo isso é doloroso. É contra a nossa vontade. Dá trabalho. Mas nada, irmãos, se compara à alegria que recebemos quando vemos a paz resplandecer no meio de um conflito. Nada. Está aí um bom exercício para manter a alegria viva. Orar pela paz, geral. Assim como o povo de Deus situado ali no centro da adoração, deveria ser dali o grande divulgador da paz. Eu e você hoje somos chamados para promover essa paz onde Deus nos colocou. Onde você trabalha tem conflito? Seja promotor da paz. Dentro da sua casa tem conflito, do casamento com os filhos. Dentro da igreja tem conflito, sejamos promotores da paz. Eu não estou falando de uma paz a qualquer custo, mas da paz que vem da postura daquele peregrino que começou este salmo dizendo da sua alegria em estar mais uma vez cultuando ao Senhor. É muito legal isso, porque nós entramos aqui muitas vezes angustiados, mas nós recebemos aqui a paz do Senhor. Era ali na presença do Senhor, em adoração a Ele, que Ele renovava a sua paz para continuar a sua peregrinação. Eu desejo que você renove a sua paz em Cristo Jesus aqui hoje e comece a sua semana em paz, transmitindo paz. A perfeita paz, da qual o profeta Isaías escreveu, que Deus guardaria a pessoa que confiasse nele e tivesse o pensamento firme. Isaías 26, 3. A paz que Jesus declarou em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como dá o mundo. Aí ele termina dizendo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ah, irmãos, é certo que vivemos ainda no mundo marcado por guerras, por doenças, por injustiças, por lágrimas. Mas também é certo que nós caminhamos para uma cidade onde haverá paz perfeita. Porque o próprio príncipe da paz estará presente para nos encher dessa vez de paz na sua plenitude.
como eu aguardo por isso. Últimas reflexões sobre esse pilar. A paz de Deus não depende da ausência de problemas, mas da presença constante do Senhor na nossa caminhada. Quem vive promovendo a paz, torna-se instrumento de alegria para os outros e testemunha do reino que está por vir. A alegria do peregrino cresce à medida que seus olhos permanecem mais voltados para a cidade eterna do que para as dificuldades do caminho. E por último, a alegria do cristão ela é escatológica. Ela nasce da certeza de que a jornada terminará na presença eterna do Senhor. Como ouvimos nessa noite, hoje a nossa peregrinação não é em direção ao Monte Sião terreno, mas a Nova Jerusalém. É para lá que nós estamos indo. Pelo caminho nós enfrentaremos lutas, perdas e aflições. Ao sair por aquela porta ali hoje, mas a mesma graça que sustentou os antigos peregrinos continua sustentando a igreja de Cristo. Então, enquanto caminhamos, preservemos a alegria, porque o nosso destino é certo. O nosso Rei nos acompanha e a nossa esperança jamais será frustrada. A minha oração, irmãos, é que nós nos mantenhamos perseverantes, para continuar com alegria na caminhada, ou para recuperar a alegria quando perder, na adoração, que orienta o nosso coração para a presença de Deus, na gratidão, que vence a murmuração, na justiça, que protege as nossas reações e nos mantém íntegros, na oração, que fortalece a nossa comunhão com Deus e com o seu povo, e na paz, que alimenta a nossa esperança na Jerusalém celestial. Isso preservará a nossa alegria na peregrinação à Nova Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Saia daqui hoje já preparando o seu coração para o próximo domingo, para você voltar para esse momento de culto público e daqui ser alimentado, corrigido, encorajado e visitado pela presença do Senhor. Vamos cantar uma canção, o Ministério de Música vai ajudar a gente aqui, e a gente pode dizer isso na canção, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos Reis, o que mais? E Senhor, te entregamos o nosso viver, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos cantar isso em resposta ao Senhor? Pode ficar em pé, por gentileza. Espírito, em espírito, em verdade, te adoramos. Cante ao Rei dos Reis, cante ao Senhor dos Senhores. Em espírito, em espírito e em verdade, te adoramos. Declare com tua voz, com teu coração, que Ele é Rei. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Diga ao Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. o meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar
nos átrios do Senhor. Diga ao Senhor: Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A igreja em espírito e em verdade, em espírito. Em espírito. Em espírito. Em verdade. Que o Senhor visite o teu coração, resgate o prazer da adoração. Rei dos reis. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. 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 Santíssimo Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que foi pregada. E pedimos que a Tua palavra encontre morada em nosso coração. Que possamos, ó Deus, caminhar sobre essa terra, como peregrinos e forasteiros que somos, como diz a Tua palavra. Mas peregrinos e forasteiros com destino certo, com a nossa visão voltada para o Senhor, para a Nova Jerusalém. Possamos, ó Deus, caminhar juntos em adoração, em gratidão, em oração, buscando a paz. Pedimos a Deus que o Senhor nos conduza e pedimos a Deus que o Senhor nos guarde nessa semana, nos guarde, ó Deus, em tudo que temos pela frente. Louvamos ao Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.